vamos chegar agora. Em nome de Jesus, abre a tua Bíblia, irmãos. Livro de Efésios, né? Carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios. Capítulo de número 6. Somente o versículo de número 12. Amém, Jesus? Carta do apóstolo Paulo à igreja em Efésios, capítulo 6, e somente o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual da maldade nas regiões celestiais. Amém, Jesus? Poder se assentar. Amados, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que teve experiências com o Senhor Jesus, experiências que eu falo espirituais, que poucos homens dessa terra tiveram. Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu, e isso é claro na Bíblia para nós. E existem três céus. O primeiro céu é aquilo que a gente vê: as estrelas de noite, o sol de dia, nuvem de dia. O segundo céu são as regiões celestiais, o mundo espiritual. E o terceiro céu, o trono de Deus. Amém, Jesus? Paulo, ele passou por essas dimensões e ele foi arrebatado até o trono de Deus, né? No entanto, Paulo era um homem como eu e você, um homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos desejos. Paulo sentia fome, frio, sede, dor. Então, para que Paulo ele não se exaltasse, para que Paulo, um português bem claro para que os irmãos entendam, para que não subisse a cabeça de Paulo o que ele tinha visto e o que ele se tornou para Deus, o Senhor vai colocar um espinho na carne de Paulo. Para quê? Para que Paulo não saísse da sua origem, vamos dizer assim, depois de convertido. Para que ele não deixasse a fé, para que ele não passasse a se engrandecer, se exaltar pelo que Deus havia feito em sua vida e pelo que Deus havia mostrado para ele. Amém? Esse espinho na carne de Paulo era uma deficiência que Paulo tinha ou veio a ter na sua visão. Alguns estudiosos dizem que o apóstolo Paulo tinha glaucoma, que é uma doença que até hoje não tem cura. A única cura para glaucoma é o transplante da córnea, quer dizer, praticamente um olho novo, porque essa doença ela vai até deixar a pessoa cega. E Paulo tinha uma dificuldade muito grande de visão, e por isso era o espinho na carne que Paulo tinha. Nós podemos identificar isso, porque Paulo, aqui no Novo Testamento, são 14 epístolas. Nenhuma delas foi escrita por ele mesmo à mão, porque Paulo não enxergava. Ele tinha essa deficiência na sua visão. Todas as cartas de Paulo
Corinto, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, tudo foram ditadas. E muitos escritores, como o próprio Timóteo, Lucas, o apóstolo Lucas e vários outros, escreviam o que Paulo ditava. Então isso demonstra para nós sua dificuldade de enxergar a sua própria letra. Mas Paulo, ele se manteve cada dia mais profundo no Senhor. Mesmo enfrentando dificuldades como ele enfrentava na sua vida e na sua saúde, Paulo se manteve ao lado de Cristo e, como ele mesmo disse, ele cumpriu a sua missão. Só que Paulo, ele teve uma visão espiritual e ele pôde entender aonde está a luta do homem. Porque muitas das vezes, meus amados, o homem ele declara guerra, o homem ele batalha contra outro homem. Às vezes as pessoas acham que o seu problema é uma pessoa, que a sua vida só está daquele jeito por causa de uma pessoa, por causa de fulano, de ciclano. E Paulo, por onde ele passou, ele formou igrejas, né? E essas igrejas, com um determinado tempo, começou a enfrentar desafios que Paulo teve em suas vidas, em sua vida. E Paulo trouxe como experiência aquilo que enfrentou. Então, Paulo ele vai trazer a Efésios o porquê eles estão passando por grandes lutas. O porquê a vida daqueles irmãos é uma vida sofrida, é uma vida perseguida, é uma vida numa situação anormal. Já que eles estão em Cristo, já que eles estão pregando a palavra de Deus, mas há uma anomalia no meio daqueles que estão na igreja. E muitos já com intenção de abandonar, muitos já com intenção de parar, achando que aquele não é o caminho, que aquilo não é a solução para a vida dela, porque é assim que as pessoas pensam. As pessoas acham que aceitando Jesus Cristo, que vindo para a igreja dos crentes, os seus problemas estão resolvidos. E na verdade, nós que já estamos aqui, entendemos que não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Luta, problemas, dificuldades não vão deixar de acertar as nossas vidas ou não vão deixar de cruzar os nossos caminhos porque aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Não. Isso vão fazer parte da nossa vida enquanto estivermos vivos nessa terra. Mas é interessante que Paulo ele vai levar essa circunstância de luta, de problemas, de dificuldades para uma outra área. Paulo ele não quer que Efésios e nenhuma outra igreja que ele fundou viva numa visão natural. Porque até então, a palavra escrita pelo próprio apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Paulo agora ele quer passar algo que ele aprendeu sozinho, aonde Deus o arrebatou, aonde ele pôde ter a visão, onde ele pôde ser ensinado por Deus. Agora ele traz essa revelação para a igreja. E qual é a revelação? A revelação é que a luta que eles estão travando, que as batalhas que eles estão travando, não é uma luta genuína, não é uma batalha certa. Porque quando eu luto contra uma outra pessoa, quando eu batalho contra uma outra pessoa, não tem ganhadores nessa situação. Por quê? Porque você está se contaminando, se destruindo,
porque se levantou contra uma outra vida, porque essa vida fez algo para a sua vida. Meu irmão, não tem ganhadores nisso. Tanto quem fez e quem está fazendo vão para o mesmo lugar e pagar o mesmo preço. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então Paulo vai trazer esta visão. Olha, vocês estão lutando errado. Vocês estão perseguindo pessoas. Vocês estão querendo resolver as suas situações, tirando satisfação com outras pessoas. E não é assim. E aí Paulo traz a revelação. Dentro daquilo que ele conhecia. Dentro da sua experiência de vida. Ele diz: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quer dizer, nós não temos que lutar contra as pessoas. Nós não temos que lutar com pessoas de outras religiões. Nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue. O que Paulo estava dizendo? Que eles estavam no caminho errado. Porque enquanto nós desperdiçamos o nosso tempo em procurar um culpado para a situação que estamos vivendo, quando nós começamos a perder tempo em querer justificar os nossos erros, em querer muitas das vezes tirar satisfação por causa de coisas que não têm valor diante de Deus, nós estamos então batalhando e guerreando uma luta que não tem vencedores. Aonde as pessoas vão só se desgastar, onde as pessoas vão só se desanimar, algumas perdem até a esperança e abandonam a fé. Eu creio que cada um dos irmãos que está aqui tem um relato de alguém que abandonou a fé por causa de problema, de luta, de situação. Por quê? Porque batalhou errado, lutou errado. E nós precisamos entender a palavra de Deus como Paulo entendeu e agiu nela, para que possamos vencer também as nossas batalhas. Então Paulo diz: pois não temos que lutar contra carne nem sangue. Mas ele diz, e sim, quer dizer, mas temos que lutar contra principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Olha o que ele diz. Paulo foi até o terceiro céu. Ele conheceu o mundo espiritual. Ele pôde observar a batalha que se trava no mundo espiritual. É interessante que antes de Paulo, o próprio Senhor Jesus já havia avisado. O próprio Senhor Jesus já havia dado esse início, mostrado essa situação, quando ele mesmo começou a repreender os demônios. Coisa que não acontecia antes de Jesus se manifestar. E quando os demônios começaram a se manifestar, quando Jesus estava ali orando pelas pessoas, o povo ficava de queixo caído e falava: da onde vem tanta autoridade? Da onde é esse homem? Quem é Jesus? Porque Jesus já estava mostrando: olha, você não tem que brigar com o seu irmão, você tem que lutar contra os demônios. E Paulo reforça. Mas um pouco ainda antes de Jesus vir como homem na terra, nós vemos um relato no livro de Daniel, onde Daniel se propôs no seu coração a orar e jejuar 21 dias. A jejuar e orar. Ele não coloca um prazo de 21 dias. A oração de Daniel com seu jejum durou 21 dias. Mas ele se propôs a orar e jejuar até que a resposta de Deus chegasse nele. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Daniel começou, creio eu que no coração de Daniel, conhecendo a Deus como ele conhecia, e sendo escolhido de Deus como ele era,
acredito que Daniel começou o propósito de oração e jejum, esperando que a resposta chegasse rápido. Mas o que a palavra do Senhor diz lá em Daniel 10? E o príncipe da Pérsia, um principato do inferno, um demônio nos lugares celestiais, segurou a resposta de Daniel, travou. O anjo que trazia a resposta a Daniel ficou travado por causa desse demônio nos lugares celestiais. E aí, até então, Daniel orou e jejuou até o 21º dia, e no 21º dia, quem chegou até ele? O arcanjo Miguel. E o que o arcanjo Miguel falou para ele? Olha, Daniel, você é escolhido do Senhor. Deus ama você. E desde o primeiro dia em que colocaste à prova a visão que Deus te deu, Deus já lhe enviou a resposta. Desde o primeiro dia. Olha só. Desde o primeiro, Daniel falou assim, não, vou fazer um jejum, oração, e Deus vai me dar a resposta dessa visão que ele me mostrou. Deus naquele dia já mandou a resposta. E aí o que o anjo vai revelar para ele? Mas Gabriel trazia a resposta. O arcanjo Gabriel trazia a resposta, mas ele foi impedido de chegar até você por causa do príncipe da Pérsia. Quer dizer, um demônio, um principato do inferno. Mas Deus enviou a mim, que é o primeiro arcanjo de guerra, Miguel, para guerrear nos lugares celestiais. E a resposta chegou até você agora. Quem está entendendo? Diga amém. Existem batalhas que não são humanas. Existem batalhas que vai além da sua discussão com pessoas, dentro de casa, com família. Por quê? Porque são algo que já está acontecendo no mundo espiritual. Já está sendo travada esta batalha, essa luta contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua saúde, contra tudo que você tem para te destruir. Então Paulo falou sobre isso. E ele diz, sim, tem que lutar sim contra principato, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Então Paulo está falando, olha, você não tem que lutar contra homens, você tem que lutar contra o inferno. Quem está entendendo, diga amém. Porque muitas das vezes, meus amados, o que você está passando, o que está acontecendo com você, não é porque pessoas te prejudicaram, mas porque o inferno não quer que você avance. Então nós precisamos ter essa noção e precisamos nos preparar para combater esse combate, porque Paulo manda nós lutarmos contra os principatos, potestades, contra os poderes tenebrosos desse mundo. Ele manda nos lutar. Ele não manda a gente entrar em concordância, ele não manda a gente aceitar a derrota, ele não manda a gente baixar a cabeça, ele não manda a gente recuar, ele manda a gente lutar. Amém? E como que lutamos com uma coisa que não se vê? Como que lutamos no mundo espiritual? Meu irmão, você só luta quando você coloca a tua vida nas mãos de Deus. E quando você leva os teus problemas para baixo do teu joelho. É a luta do cristão. A luta do cristão não está em sair no braço com ninguém. A luta do cristão está com o joelho no chão, combatendo o mal que quer destruir a sua vida. Amém? Agora, olha o que ele diz. Ele diz, pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim, que é a mesma coisa, mas você lute contra principatos, potestades, principatos, estados, potestades, países, tá? E ele diz, contra os poderes deste mundo tenebroso, o sistema do mundo.
o sistema que o mundo está gerindo. Porque o sistema desse mundo não tem dó de ninguém. O sistema desse mundo não está nem aí com quem não tem comida para comer em casa. O sistema desse mundo não está nem aí para as pessoas que estão morrendo. O sistema desse mundo não está nem aí com as pessoas que estão na fila de um hospital agora, esperando um transplante, esperando qualquer coisa na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. O espírito desse mundo não tem dó. Então, ele manda nos lutar contra isso. Mas como que nós vamos lutar? E olha o que ele diz. Desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Força. O que você entende disso? Força. Porque a situação tem força contra você. Contra forças espirituais da maldade, na onde? Nos seus lugares celestiais. Ou na região celestial. É aqui na terra? É lá na sua casa? É lá no seu trabalho? É lá na casa do seu vizinho, a sua luta? Não, é aonde? Nos lugares celestiais. Mas peraí, pastor. Como é que eu chego lá ao lugar celestial? Paulo foi levado lá, pastor, mas e eu, como é que eu chego lá? Através da sua fé. Amém? Através da sua fé. Através da sua vida dedicada a Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, aleluia, que o Senhor Deus, Ele nos constituiu nele, aleluia, para habitarmos os lugares celestiais. Mas como que o crente faz isso, pastor? Através da sua oração, através da sua fé, através da sua dedicação com as coisas que são de Deus. O diabo, ele não tem medo do crente. O diabo, ele tem medo do homem de Deus e da mulher de Deus. O diabo não tem medo do evangélico. O diabo não tem nem medo, aleluia, da placa da igreja, de nome de igreja. Não. O diabo tem medo, são de homens e mulheres que conhecem a sua luta e não batalham como muitos estão batalhando aí, querendo prejudicar outras pessoas, querendo botar culpa em outras pessoas. Não, eles batalham de joelho no chão e cara no pó. Eles usam armas espirituais em Cristo Jesus, a qual Paulo mesmo citou em Corinto, falando que nós temos armas poderosas em Cristo. As batalhas do verdadeiro homem de Deus, da mulher de Deus, não é vencida através da força do seu braço, é vencida através da sua fé. E a fé não é simplesmente o que está escrito lá em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a esperança daquilo que se espera. Não é só isso. Fé é algo que se move dentro de você e que você tem capacidade de mover isso aqui dentro numa coisa materializada, através das suas atitudes, através das suas palavras, através dos seus pensamentos. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Olha só para você ver que a pior guerra que existe, estou falando agora uma coisa humana falando, a pior guerra que existe não é a bélica, não é um daqui soltar míssil para lá, outro daqui soltar míssil para cá. Essa não é a pior guerra. A pior guerra que existe entre dois países, entre dois povos, entre duas nações, são as guerras de narrativas. Essa é a pior guerra que existe, chamadas por algum de guerra psicológica, sabe? É quando alguém fala assim, ó, eu tenho uma bomba nuclear que eu vou lançar aí, eu vou acabar com o seu país, eu vou te destruir por causa disso, destruir por causa daquilo. Guerras de narrativas, sabe? E aí as pessoas falam, não, a guerra começou por causa dele, não, foi por causa de fulano, foi por causa de cigano. Narrativas que não levam a lugar nenhum, porque em nenhuma guerra ninguém sai vencedor. Ninguém sai vencedor, a não ser se essa guerra for travada por Deus, aí sim. Mas pelos homens ninguém sai vencedor.
Então, é essa guerra de narrativas que nós temos que entender que não adianta nós copiarmos o que o mundo faz. Nós precisamos tomar uma postura de homem de Deus, de mulher de Deus, e começarmos a guerrear as nossas batalhas, nos voltando para aquele que quer e tem tentado te destruir, que é o próprio diabo. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Enquanto você não tomar uma postura, enquanto você não entrar nesse campo de batalha espiritual, você simplesmente vai ser alvejado todos os dias, até não aguentar mais, até desistir de tudo. Porque o diabo sabe como minar uma pessoa. Ele sabe como extrair a alegria, extrair a saúde, extrair a felicidade e até mesmo coisas materiais para que a pessoa desabe. Ele sabe fazer isso. Então não caia na guerra de narrativas. Não caia na conversa do diabo. Não deixe que nada de mal entre na tua mente, mas que você possa guerrear as tuas lutas de joelho no chão e cara no pó. Que você possa guerrear as tuas lutas se voltando para o inferno, repreendendo os principados, potestades nos lugares celestiais, aonde só podemos acessar através da nossa fé. Amém, Jesus? É interessante que Jesus, ele disse, olha, quando vocês orarem, ele falou para os discípulos, quando vocês orarem, quando vocês entrarem em oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali em secreto fale com o seu Pai que estás no céu, porque o seu Pai que estás no céu, que te vê em secreto, responderá a sua oração. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos combater um bom combate. Paulo disse isso, eu combati o bom combate, guardei a minha fé, aleluia, encerrei minha carreira. Quer dizer, Paulo ele combateu o bom combate, mas qual foi o combate de Paulo? Você vê em algum momento Paulo com uma espada na mão? Você vê em algum momento Paulo depois de convertido? Acho que fica melhor entender assim, porque antes Paulo andava com uma espada, né, na cintura, porque ele prendia cristão enquanto ele era Saulo ainda. Mas depois de convertido, Paulo andou com uma espada na cintura? Não. Paulo lutou com espada? Não. Paulo lutou como? De joelho no chão, em oração. Olha que luta que Paulo passou. Paulo chegou numa cidade e ele teve a vontade, como missionário que era, ele falou assim, olha, amanhã cedo nós vamos para tal cidade. Só que quando ele dormiu, o Senhor Jesus apareceu para ele em sonho e falou assim, olha, você não vai para onde você quer. Você vai para outro lugar. Se eu não me engano, para Macedônia. É para lá que você vai. E aí ele teve um sonho de um homem pedindo para Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. E Paulo acordou. No entanto, Paulo, lendo as cartas de Paulo, Paulo vai dizer assim, quando eu quis ir para a direita, Deus me mandou para a esquerda. E quando eu fui para a esquerda, Ele me tornou me levar para a direita. Quer dizer, ele estava dizendo, quem é dono da minha vida é Jesus. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Então, quando Paulo foi para essa cidade, quando ele chegou ali, havia uma mulher com espírito de adivinho. E essa mulher, quando viu Paulo e Silas chegando na cidade, ela começou a anunciar, olha os dois servos do Deus Altíssimo, esses são verdadeiros homens de Deus, esses são enviados de Deus a este lugar. Ela começou o quê? Ela tinha um espírito de adivinho, um espírito maligno dentro dela. Por isso, toma cuidado, irmãos. Esse negócio de inculto aí que o homem revela RG, CPF, número de conta, toma cuidado, viu?
Não é revela, não, você é divino. E muitas das vezes é o diabo que está achando que é homem de Deus. Porque essa mulher revelou quem Paulo era. E aí? Deve ter revelado até os documentos dele. O que Paulo fez? Paulo se incomodou. Porque o espírito daquela mulher não bateu com o espírito dele. Porque ele era de Deus. Então, o que ele fez? Ele foi lá, diante dessa mulher, repreendeu o demônio que estava na vida dela, expulsou, e aquela mulher foi liberta daquele mal, daquele jugo que estava sobre a vida dela. Mas ela tinha dono. A Bíblia diz que tinha senhores dela que ganhava muito dinheiro com o trabalho de revelação que ela fazia através dos demônios. O que eles fizeram? Se revoltaram contra Paulo. Pegaram Paulo e Silas, amarraram suas mãos e seus pés, tiraram as suas roupas, deixaram ele nu e bateram neles em praça pública. Bateram em praça pública. E bateram, a Bíblia é bem clara, bateram com guatambu. Quer dizer, eles ficaram todos machucados. E pegaram eles e lançaram no interior do cárcere, na onde dava descarga lá em cima e caía na cabeça deles. Só para os irmãos entenderem. E eles foram amarrados em paus lá embaixo. Madeiras fincadas no chão. Eles foram amarrados de pé, de mão, nus, todo machucado, com um monte de excremento caindo sobre a sua cabeça. Meu irmão, imagine você num lugar desse. Imagine eu e você num lugar desse. Imagine hoje um crente do século 21 num lugar desse. Ou ele morria só de pânico de estar ali, porque muitas das vezes hoje a pessoa abre uma caixinha de gordura para limpar em casa, já fica desesperado. Caixinha de gordura. Imagine você num lugar onde é jogado excremento seco toda hora, todo momento. Amarrado, todo machucado, porque você fez a obra de Deus. Se é hoje, meu irmão, o pessoal abandona Cristo, que nem saber mais de Jesus, não quer essa vida para mim. Mas Paulo e Silas estavam ali. Só que Paulo e Silas entenderam que tudo que estava acontecendo com eles não era coisa desse mundo, mas o diabo que havia se revoltado contra a vida deles. Então o que eles fizeram? Silas, como é que tá aí? Tô bem, Paulo. Também tô bem. Vamos adorar? Vamos louvar? Vamos engrandecer o nome do Senhor? A batalha nossa não é aqui não. Tudo que está acontecendo aqui é do mundo espiritual. Então vamos combater o bom combate? Vamos. E eles começaram a louvar. Começaram a louvar a Deus. Diz a palavra do Senhor que era meia-noite, que eles começaram a louvar, amarrados, machucados, nus, aleluia, tudo sujo. Eles começaram a louvar e de repente, diz a palavra do Senhor, veio um terremoto naquele lugar. Quando abalou a estrutura daquela prisão, as cadeias que estavam em suas mãos e seus pés caíram por terra. Eles se libertaram. Todos os presos que estavam ali foram soltos. Agora eu digo para você, Deus é injusto? Sim ou não? Deus é injusto, sim ou não? Deus não é injusto. Aquelas pessoas foram soltas daquela prisão porque nenhum deles estavam ali justamente. Porque senão só Silas e Paulo havia sido solto. Mas o Senhor soltou todos que estavam presos naquele lugar, porque estavam presos injustamente. Entenda isso, por favor. Só que com isso havia um carcereiro. E esse carcereiro viu que todo mundo havia fugido. Ele sabia que ele ia pagar com a sua própria vida, iam matar ele por causa disso. O que ele fez? Ele pegou a sua espada para se matar. Mas Paulo falou, não faça mal a você mesmo. E aí Paulo conversou com ele, pregou a palavra para ele, ele aceitou Jesus, foi batizado e a sua casa inteira se converteu. Amém? Mas daí eu quero que você entenda, por que isso aconteceu com Paulo, pastor? Por que essa luta veio na vida de Paulo? Às vezes a luta que você está enfrentando não é igual à luta de Paulo. Às vezes ninguém te bateu, às vezes ninguém te prendeu, mas às vezes a situação que você está vivendo
é uma situação difícil na sua vida. Está sendo uma situação difícil na tua vida. Mas o mérito da luta não muda. É o mesmo enviado de Satanás, que quer destruir a sua vida, que quer destruir a sua história. Então Paulo, ele enfrentou essa luta espiritual por causa de uma família que aceitou o Senhor Jesus como Salvador na vida dele. Amém, Jesus? E aí até então, Deus inverteu o quadro, envergonhou Satanás, inverteu o quadro, porque chegou a notícia ao povo daquela cidade que Paulo era um cidadão romano. Então eles vieram com muito medo. Paulo, pode sair daí, viu? Você está liberto, você está livre, pode sair da prisão, tá bom? Olha, desculpe que nós fizemos por você, porque temeram, porque ele era um cidadão romano. Ele tinha nacionalidade romana, Paulo. O que Paulo falou? Eu não vou sair daqui não. Enquanto vocês não descerem aqui dentro, enquanto vocês não trouxerem roupa, enquanto eu não me alimentar, não tomar um banho, enquanto vocês não me pedirem desculpa, eu não saio daqui. O que aconteceu? Temeu o povo daquela cidade. Sabe por quê? Se alguém levasse às autoridades romanas que um romano estava preso naquela cidade, Roma desceria com o exército inteiro e acabava com aquela cidade, matava todo mundo. Eles temeram. Fizeram tudo do jeito que Paulo pediu. E Paulo saiu dali de cabeça erguida, honrado por Deus. Amém, Jesus? Mas Paulo lutou com o seu braço. Ele enfrentou os homens daquela cidade através do seu braço, da sua força, com uma espada na mão? Não. Paulo orou. À meia-noite, ele clamou a Deus. E Deus interveio na sua história. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então não muda na minha vida. Não muda na sua vida hoje. Não muda lá na sua casa, no seu trabalho. Não muda. Você precisa entender que quem está tentando acabar com a sua vida não são pessoas, mas são os demônios, os principados, as potestades. E você precisa lutar contra isso. Enquanto você estiver acuado como um fugilista, grudado ali na corda, só apanhando, a sua situação não vai mudar. A situação só muda quando você sai da corda e quando você também começa a bater. Só que você não bate com a sua força, você bate através da sua oração, da sua fé, da sua determinação, da obediência a Cristo. Essas são as armas que o Senhor te deu, para que você quebre esse vínculo do mal na sua vida. E aí, uma vez vencendo essa batalha, tudo volta ao normal. Amém, Jesus? Tudo vai chegar nos eixos. Deus vai te abençoar, porque você está lutando uma guerra justa e uma guerra certa, que o próprio Deus determinou para nós, nascidos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.